educação contextualizada, resumindo de uma maneira bem simples, é aquela que tem um currículo que trabalha elementos do contexto em que as crianças e suas famílias vivem. No nosso caso específico, no contexto do semiárido. A educação contextualizada, ela não exige só um currículo contextualizado. Esse currículo, pessoal, ele vai puxar consigo a formação do professor, porque o professor também tem que estar capacitado, e práticas pedagógicas que sejam práticas pedagógicas diferentes. Não dá para trabalhar a educação contextualizada se você não tem formação do professor para isso. Se o professor sai lá da universidade, ele não tem nenhuma convivência com isso, cai numa comunidade de semiárido, sem formação nenhuma, ele vai continuar trabalhando aquele mesmo currículo da escola formal. Então, na verdade, a educação contextualizada, ela traz modos diferenciados de pensar a educação. E é uma educação inclusiva, porque ela pensa na formação do educando a partir das experiências, a partir do meio em que ele vive. Então, para continuar falando dessa educação contextualizada, para iniciar, né, eu vou começar com uma afirmação que eu acho que vai ser bastante polêmica de início. Então, para iniciar, eu vou começar com uma afirmação, e a afirmação é a seguinte: sair do semiárido é a solução. Por que ficar no semiárido, afinal de contas? Eu sair do semiárido é a solução. Por que sair do semiárido seria a solução? Porque o semiárido, como todos nós sabemos, como todos nós sabemos, não. Como sempre nos disseram, o semiárido é uma terra de famigerados, de famintos, de seca, sem água, né? De calor infernal e sem a mínima condição para que as pessoas vivam e se desenvolvam nesse lugar. Então, por isso eu queria começar a minha fala com essa afirmação: sair do semiárido é a solução. Sabe por quê? Porque as nossas crianças, da maneira como elas são educadas hoje, elas são educadas para pensar o seguinte: você tem que sair daqui, porque ficar nesse lugar é a mesma coisa que perpetuar o sofrimento de todas as pessoas que moram aqui, inclusive dos seus pais. Então, a escola, nesse sentido, teria um papel importantíssimo, que seria justamente o de valorizar não só a pessoa, mas valorizar o lugar onde ela nasceu, o lugar de onde ela vem. E, infelizmente, hoje, do jeito que as nossas escolas repassam seus conteúdos, do jeito que a formação dos nossos professores é deficiente, nós, infelizmente, não temos uma educação contextualizada para o semiárido. O que nós temos é uma educação formal, que empurra conteúdos de goela abaixo, e, dessa maneira, não serve como instrumento de valorização da identidade local, não só da pessoa, do educando, mas também da identidade cultural de um povo que é dele, que pertence a ele. Então, na verdade, o que nós temos são alguns dados, por exemplo, do relatório Situação da Infância e da Adolescência da Unicef. Alguns dados desse relatório, no caso, o relatório da edição de 2010, já que esse é um relatório anual, ele diz o seguinte, que o semiárido é a região com maior dificuldade na formação educacional de crianças e jovens. E, segundo o mesmo estudo, essa região concentra metade da população de analfabetos acima de 15 anos e apresenta altos percentuais de evasão escolar. Então, nós temos um desafio imenso, porque, de acordo com esses resultados, de acordo com esse relatório, é no semiárido que está simplesmente metade, pessoal, metade da população maior de 15 anos que ainda é analfabeta. Isso no Brasil, né? Se nós falamos a nível de Brasil. Será mesmo que é possível estabelecer uma educação contextualizada para o semiárido? Se sim, será que realmente pode funcionar? E as dificuldades? E aí a gente vai falar de dificuldades, e quando nós vamos falar de dificuldades, as dificuldades são muitas, porque nós temos dificuldades com a estrutura das escolas, geralmente as escolas situadas no semiárido. A primeira dificuldade é a dificuldade do próprio deslocamento. A criança geralmente tem dificuldade de se deslocar até essa escola. E eu não estou falando, eu queria que vocês entendessem, que a minha fala não é a fala de alguém que nunca pisou no semiárido. Eu tenho experiências pessoais, e o meu irmão era uma dessas crianças
que tinha que andar 3 léguas, parte de bicicleta e outra parte caminhando para conseguir chegar na escola e concluir o ensino fundamental e o ensino médio dele. Foi todo assim, né? Então, o que acontece é que a primeira dificuldade é a de deslocamento das crianças. Quando essa criança chega na escola, essa criança geralmente não tem minimamente uma infraestrutura montada para que ela receba essas aulas, né? Assista essas aulas com o mínimo de conforto. A outra dificuldade vem da formação dos professores, porque se é difícil formação de professores para professores como nós, que, por exemplo, eu e Karina somos professoras do Instituto Federal, e nós vivemos a nos debater acerca da formação continuada para professores do nosso nível, imaginem o que é ser professor numa zona rural, né, numa escola do semiárido. Como se não bastasse tudo isso, você tem uma grade curricular de conteúdos que foram estabelecidos por profissionais, por pessoas que não estão inseridos naquele contexto de semiárido. Então, se nós pensarmos nas dificuldades, as dificuldades são muitas. Mas essas dificuldades, com certeza, se houver força de vontade, elas podem sim ser transpostas. E aí eu vou começar agora, de fato, a compartilhar a minha experiência, né, de educação contextualizada no semiárido. Então, uma dessas pessoas que conseguiu transpor todas essas dificuldades, e hoje tem um projeto que, para mim, particularmente, é um dos projetos mais bonitos que eu já acompanhei na minha vida. Inclusive, tive a oportunidade de ministrar algumas aulas nesse projeto. Essa pessoa é o professor Manuel Andrade, que é esse da foto. Quem é o professor Manuel Andrade? Hoje ele é doutor e é professor efetivo do Departamento de Química da UFC. Para além disso, do que é que trata a história do professor Andrade? O professor Andrade era uma criança que cresceu, como tantas outras, na comunidade de Cipó. Cipó é uma comunidade rural que fica no município da zona rural do Ceará, que é o município de Pentecostes. Então, ele cresceu nessa comunidadezinha em Pentecostes, que fica a cerca de 85 quilômetros de Fortaleza. E o professor Manuel Andrade, ele saiu de Fortaleza ainda criança, né, foi morar com um avô, e por isso ele teve a oportunidade de estudar, o que provavelmente muitos amigos de infância dele não tiveram. O pai permanece até hoje, inclusive o seu Arão, morando no interior, mas ele saiu de lá e foi estudar. E a primeira coisa que aconteceu é que ele foi extremamente impactado com a formação dele, porque ele pensou o seguinte: agora eu quero voltar lá para o Cipó e eu quero fazer alguma coisa por todos aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive. E aí o professor Manuel Andrade, ele volta para o Cipó, isso em 1994, e ele observa que existiam 7 estudantes da comunidade que ainda não tinham concluído o ensino médio por falta de oportunidade. A oportunidade que eu digo é escola, porque a Cipó fica muito distante de tudo, absolutamente distante de tudo, é muito isolado. E eles não tinham, então o que foi que ele começou a fazer? Ele trouxe material para esses meninos, ele disse o seguinte: a partir de agora vocês vão formar uma célula de estudos. Cada um vai pegar aquilo que sabe de melhor e vai ensinar para o outro. E vocês, independente de professores, vão estudar em grupo. E começou esse trabalho com esses 7 alunos. Esse trabalho, mais tarde, se tornaria o PRESSE, que inicialmente era o Projeto Estudantil Coração de Estudante. E um desses 7 alunos, que é o Marciano, foi meu colega na universidade, um desses 7 alunos entrou em agronomia, foi o primeiro aluno do PRESSE a entrar na universidade. Entrou em agronomia na Universidade Federal do Ceará e depois saiu puxando tantos outros estudantes. E uma dessas estudantes era a Elisângela, que se tornou minha amiga, porque estudava comigo, fazia geografia comigo, começou a compartilhar: Mariana, tu não quer dar aula de graça, não? Aí eu: de graça? Você já está fazendo geografia. O povo chega para você a toda hora e diz que você vai ser um Zé Ninguém. Aí chega alguém, a sua única possibilidade é dar aula. Chega alguém perguntando para você se você não quer dar aula de graça. Eu: que história é essa, Elisângela? Não, deixa eu te falar. E aí ela foi me contar.
E o Prece, ele tinha essa coisa, você chegava e já se sentia de casa, e você chegava e não queria mais sair de lá, e, enfim, você acabava se empolgando, porque o projeto era muito bonito. Eu olhava para a Elisângela e ela era uma pessoa muito bonita. Eu dizia, de alguma forma, eu quero conhecer, eu quero fazer parte disso. Então, o Prece, pessoal, ele começou com esses 7 estudantes. E esses 7 estudantes, eles não tinham estrutura, não. E esse juazeiro se tornou o símbolo do projeto Coração de Estudante. Os estudantes, eles começaram a se reunir nessas células, nesses pequenos grupos, que eram as células de estudo, embaixo desse cajueiro, que existe até hoje, lá no lado da casa de farinha, da casa do seu Arão, lá no Cipó. Então, essa foi a primeira sala de aula desses estudantes. E eles começaram a estudar em células, né? E o professor Manuel Andrade, eu acho que nem ele tinha noção do que a iniciativa dele, onde a iniciativa dele chegaria. O Prece começou com aqueles 7 estudantes. Vários desses estudantes entraram na universidade. Muitos deles foram meus colegas. E, para vocês terem noção, alguns desses estudantes hoje estão no doutorado. Tem um deles que está no doutorado em Química já. Aí eu pergunto para vocês, até aí tudo bem. Então, Mariana, que legal. Eles faziam essas células de estudo começaram em Pentecoste. As crianças que moravam mais longe da comunidade, como o meu irmão, que morava muito distante, né? Eles não vinham para casa na semana, eles iam para lá, os pais ajudavam como podia e o resto era suprido, né, de várias pessoas que apoiavam a causa. E essas crianças moravam na casa de farinha e passavam o tempo lá e estudavam na casa de farinha, né? Tudo bem. Então, e sim, Mariana, beleza, mas eles estavam saindo do interior. Eles estavam estudando, estavam ingressando na universidade, mas e para o semiárido, e para o lugar onde eles nasceram, como é que isso ficava de verdade? Esse também é o diferencial do Prece. Todos aqueles estudantes que eles engajavam-se na universidade, eles não tinham simplesmente a pretensão de se engajar na universidade e ir embora. Esses estudantes eles já eram formados para entender que eles tinham uma missão, e essa missão era de voltar para o lugar de onde eles saíram e ajudar tantos outros jovens como eles, que também tinham sonho e tinham necessidade de estudar. E aí, sabe o que é que aconteceu? Aquele projeto que nasceu com 7 estudantes, né? Aquele projeto que inicialmente as pessoas estudavam debaixo do cajueiro, que dormiam na casa de farinha. Esse projeto hoje, ele virou um instituto, que é o Instituto Coração de Estudante. E o Instituto é responsável por captar recursos, né, de várias instituições, de ONGs, de buscar a captação de recursos. E hoje, quem se responsabiliza pelo ensino são as EPCs, as escolas populares, né, que nasceram a partir desse projeto inicial. Então, as escolas populares ficam com essa parte do ensino e o Instituto capta recursos. E sabe quem é que comanda o Instituto? E sabe quem é que comanda os núcleos de polo? Aqueles primeiros 7 estudantes que começaram e multiplicaram esse trabalho. Então, hoje nós temos EPCs espalhadas em várias localidades do Ceará, né? Na verdade, nós temos 13 escolas populares cooperativas, uma delas na capital. Então, vejam que um projeto que começou lá no interior, conseguiu entrar na Universidade Federal do Ceará e hoje tem uma EPC funcionando do lado de um shopping em plena Fortaleza, né? Nós temos, atualmente, 150 estudantes na universidade e mais de 1.000 estudantes envolvidos com isso que eles chamam de educação mútua, que é cada um se ajudando a partir daquilo que sabe melhor. E aí o interessante é que, além disso, eles conseguiram influenciar a comunidade onde surgiu, que é a comunidade da cidade de Pentecostes. E aí, hoje, os estudantes, semanalmente, aos domingos, às 9 da manhã, eles têm um programa de rádio. E nesse programa de rádio, eles partilham desde dicas, né, para vestibular e etc., até questões relacionadas à comunidade. O professor Manuel Andrade, recentemente, ele replantou um cajueiro como símbolo, né, do projeto Coração de Estudante. Aqui são alguns dados sobre o Prece. E o que é mais legal nessa experiência é que, como eu falei para vocês, o meu irmão, quando eu tinha 15 anos, minha mãe teve que voltar para o interior, porque ela saiu de lá, né? Minha mãe é filha do semiárido, eu sou filha da serra, mas sempre tive um pé no semiárido, porque meus avós moravam lá, meus tios todos moravam lá.
E minha mãe teve que voltar para o interior. Eu fiquei estudando no Maranguape e o meu irmão foi com ela, era menor. E foi através de projetos como esse, por exemplo, que ele conseguiu concluir o ensino médio. Então, por que é que eu fiz questão de falar das dificuldades para vocês? É possível transplantar as dificuldades. O professor Manuel Andrade, ele era doutor em Química já, ele tinha a carreira dele, ele podia muito bem ter ficado na universidade, não podia? Ele podia muito bem ter se preocupado só em publicar livros, como os outros pesquisadores fazem. Ele podia muito bem ter só colhido os frutos de onde ele tinha chegado. E ele podia muito bem pensar que as oportunidades que ele tinha tido, de alguma maneira, aliás, de forma nenhuma, não eram uma dívida. Mas não foi isso que ele fez. Ele pensou, eu vim lá do Cipó, é para lá que eu vou voltar. Porque assim como eu cheguei aqui, muitos outros meninos podem ter essa oportunidade. Então, ele transplantou todas essas dificuldades e, em função disso, nasceu inicialmente o Projeto Coração de Estudante, que hoje é o Instituto Coração de Estudante e funciona, né, através das escolas populares cooperativas. Então, essa era a primeira experiência, né, de educação contextualizada para o semiárido, da qual eu queria falar para vocês, queria partilhar com vocês um pouquinho. A outra experiência, na verdade, está muito relacionada àquilo que eu faço, né? Eu saí lá do Maranguape, o Maranguape, pessoal, é como se fosse um bairro de Fortaleza. De veículo automotivo, você tira no máximo 40 minutos, se o trânsito estiver tranquilo. Então, é muito próximo. Então, eu fui criada naquele lugar, naquela serra, louca pela serra, mas do lado da capital. Fiz o UFC, morei na capital durante 4 anos, mas, de repente, passei num concurso para Picos, no Piauí. E quando eu chego aqui, eu me deparo com o quê? A pessoa que morou no pé da serra o tempo todo. Não foi só com calor, não. Eu me deparo com semiárido ao meu redor, para onde quer que eu olhe, né? E aí eu comecei a pensar como era que eu ia trabalhar isso em sala de aula com os meus alunos. Um aluno meu, um dia eu estava dando uma aula sobre conservação da natureza, dos recursos naturais e, sobretudo, fazendo o link com o aquecimento global. E aí eu estava falando, mostrei dados de quanto a Amazônia, a floresta amazônica, estava sendo desmatada e estava sendo destruída ao ano. Quando eu terminei de falar, já quase chorando, olhando para a situação da Amazônia, ele lá do canto da sala olha para mim e diz assim, professora, eu quero lá saber de Amazônia, por mim pode pegar é fogo, é tudo. E aí parece engraçado, mas aquele feedback engraçado dele me dizia o seguinte, professora, a Amazônia precisa ser conservada, mas eu não moro na Amazônia, eu moro no semiárido. Então, que tal se nós falássemos de semiárido? E foi a partir desse estudo dos biomas em sala de aula e da necessidade de tornar esse assunto mais próximo para os alunos que surgiu aqui no nosso instituto a nossa Olimpíada de Meio Ambiente, que nesse ano está na 3ª edição, e o objetivo dela é tentar trabalhar em sala de aula problemas que são globais, mas a partir do local, porque é aqui, na realidade local, onde o meu aluno está, e é aqui que ele sente esses problemas. Então, na 1ª edição, nós trabalhamos com o lixo, né? E o tema era o luxo de hoje, o lixo de amanhã, um olhar sobre a cidade de Picos. No 2º ano, nós trabalhamos com a questão da água e o enfoque, como não podia deixar de ser a bacia do Rio Guaribas. E nesse 3º ano, nós estamos trabalhando com o tema da arborização. E aí o título, esse aqui é o cartaz oficial desse ano, e o título é assim, do tema, cadê a árvore que estava aqui? A urbanização comeu. Aí a cidade de Picos e a arborização urbana. Então, nós começamos a trabalhar a partir da experiência, né, dos alunos. Para concluir, eu não sei se vocês notaram, né, mas essa é a foto que eu tenho utilizado desde o início da apresentação de slides, e eu queria dizer por quê, né? Essa foto é a foto do interior da minha família, que também é a comunidade de Aroeiras, no interior de Pentecostes, e esse moço de Costa, esse senhor de Costa, é meu tio. Então, eu sempre digo que a minha educação é fruto daquilo que a minha mãe trouxe para mim. E a minha mãe foi criada nessa comunidade. Mas, desde criança, ela nos levava para esse local, para nós, era uma tentativa de nós sabermos de onde nós viemos, as nossas raízes. E ela chegava ali, eu encontrava a minha avó, eu encontrava muitos tios, e eu encontrava meu tio. E o meu tio, aqui outra foto dele, de Costa, lá na casinha que ele mesmo construiu, que foi a casa onde minha avó morou e morreu.
E aí, o que é que acontece? Aqui ele está colocando água para as ovelhas. E foi essa pessoa aqui, por exemplo, quem me ensinou um monte de coisas e quem me fez me apegar com mais, digamos assim, de maneira mais forte, às minhas raízes, que é o semiárido, né? Então, se eu olho para essa pessoa e eu vejo o apego que ela tem às raízes dela e ela não quer sair de lá, eu pergunto, será que o problema é mesmo semiárido? Né? Então, para concluir, eu comecei com uma afirmação, que sair do semiárido era a solução. E, para concluir, eu termino com uma indagação. Sair do semiárido é a solução? Eu digo que não. Sair do semiárido não é a solução. A solução é, sim, nós tornarmos o semiárido um lugar possível de se viver, porque é possível, sim, se viver no semiárido. E é possível se viver bem no semiárido. Eu apresentei a minha experiência mais próxima de educação contextualizada no semiárido, mas como tantas outras experiências, né, que eu conheço por aí, é possível sim viver no semiárido. E como educadora eu digo, a educação tem um papel fundamental para a formação dessas pessoas, principalmente para elevar a estima dessas pessoas que vivem nessa região. E eu vejo isso nos meus alunos, nos nossos alunos, que muitas vezes dizem o seguinte: professor, eu quero ir-me embora daqui. Aí sabe o que é que eu digo para ele? Meu filho, vá, o mundo é enorme, voe bem alto, conquiste países, mas depois você vai fazer, sabe o quê? Você vai voltar para cá e tudo de bom que você aprendeu lá fora, você vai compartilhar com os seus aqui, porque a nossa missão nesse mundo, e nós temos uma dívida, nós podemos até não reconhecer, é de gratidão para com o lugar, né, que nos cerca, para com as pessoas que nos cercam, para aqueles que nós podemos chamar de nossos. E, nesse sentido, a educação tem um papel fundamental. Obrigada.